Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar um pouco sobre HTML, CSS, Bootstrap. A gente vai criar uma página e em seguida a gente vai incluir o Bootstrap e ver a diferença, né, que vai acontecer quando a gente incluir o Bootstrap, né, a facilidade que a gente vai ter quando for fazer a estilização da página, né? Para isso a gente vai abrir o nosso editor, de preferência eu estou aqui com o Dreamweaver, mas você pode utilizar o bloco de notas, o Notepad++, o NetBeans, o que você achar melhor, né, mais conveniente. Como eu estou aqui no Dreamweaver, eu vou clicar aqui em criar, vou clicar aqui na opção HTML e criar. Veja que ele já preenche uma parte do código. Eu poderia digitar esse código, né, mas como ele já digitou, a gente vai evitar essa digitação, já que ele criou esse código. Mas vou explicar aqui. A tag HTML, ela indica que aquele arquivo é um arquivo de HTML. Vai dizer para o navegador que ele tem que interpretar aquele arquivo como um HTML e obedecer a sintaxe do HTML. A tag head é a tag do cabeçalho, né? Onde a gente vai definir, por exemplo, o título, definir também o charset da página, ou seja, está utilizando o TF8 por conta da acentuação, né, que está no Brasil. Na tag head é onde a gente vai fazer as definições da página, digamos assim. Logo abaixo a gente tem a tag body, que é onde a gente vai colocar a codificação dos formulários, botões, inputs, né, necessários para que a página funcione. A gente vai agora salvar a página aqui. Salvar ela como index. E agora eu vou abrir ela pelo navegador. Quando eu der dois cliques, o navegador já vai abrir. Veja que não tem nada, conteúdo algum, tá branca. E agora a gente vai começar a criar algum conteúdo. A gente vai trocar o título da página. Vamos colocar aqui minha primeira página em HTML. Dentro do body, a gente vai colocar aqui a tag H2, que é uma tag de formatação. Veja que na hora que eu digito aqui a tag, o Dreamweaver já completa o código. Por exemplo, H2, na hora que eu fechar, ele já completou com a tag seguinte de fechamento. Aqui eu vou digitar minha primeira página em HTML. Vou salvar e vou dar um reload lá no navegador. Veja que o que a gente digitou apareceu aqui. Um detalhe é que se eu tirar aqui o charset e o TF8 e salvar a página e dar um reload lá no navegador, veja que ele quebrou a codificação, porque a codificação é essencial para que o navegador interprete aquela linguagem, né, que está sendo digitada, né, aquele texto na página, né, com a codificação correta. Vou voltar aqui. E agora a gente vai criar uma tabela, né? A tabela seria uma forma de organizar melhor a página, né? Onde a gente vai ter linhas, colunas. Caiu em desuso devido o CSS, o Bootstrap, mas eu vou explicar aqui para caso precisem, né, utilizar, vocês saibam utilizar. Ela começa com a tag table. A gente já fecha a tag, abre e fecha ela. Aqui é a tag de abertura, a table, de tabela. E aqui é a tag de fechamento, barra table. Vou definir o tamanho dela para 100%. E vou dizer que a borda dela vai ter a espessura 2. E a cor da borda, né, aqui é a opção Border Color, vai ser preto. Um preto meio cinza, né? Ok, dou um Enter. Veja que aqui o Dreamweaver já me ajuda muito, dando a sugestão do que eu já iria digitar, né? E agora eu vou criar, né, o corpo da tabela.
Para criar, a gente começa aqui com a tag tr. A tag tr ela vai criar a linha e a tag td vai criar a coluna. Vou criar mais uma linha e criar mais uma coluna. Aqui a gente criou uma tabela de 2 por 2, duas linhas por duas colunas. Vou salvar, voltar para o navegador, dar um reload. Aqui você não está conseguindo ver nitidamente porque as células estão sem conteúdo, estão até sem um espaçamento, mas veja que eu já desenhei uma tabela. Para dar um espaçamento a gente vai usar esse comando, iComercial nbsp. Esse comando aqui ele vai dar um espaçamento dentro da célula. Salvei, dei um reload, veja que ele já aumentou. Se a gente estivesse desenvolvendo o sistema, a gente poderia utilizar a tabela para apresentar dados. Eu vou copiar aqui essa linha. E aqui também eu posso definir a largura da coluna, né? Veja que aqui, né, as colunas estão 50%, ele já pegou um tamanho de 50% automático, padrão. Mas eu quero que a segunda coluna, ela tenha apenas 20% do tamanho da tela. Salvei, deu reload. Não fui. Pronto, agora foi. Faltava só o reload. E agora eu vou colocar uma cor na primeira linha, para diferenciar das demais. Eu vou dizer então aqui que ela vai ter o BG Color, que é o Background Color, a cor de plano de fundo. E vou abrir aqui o editor de cores. Eu vou querer que ele tenha uma cor, um cinza mais claro aqui. Pronto. Repare que essa tag aqui, esse comando, né, é o comando das cores em HTML. Ela começa com o jogo da velha, o cerquilho, e tem o hexadecimal da cor. Aí aqui agora eu vou copiar. Vou salvar e vou dar um reload lá na página. Veja que ele mudou a cor de fundo da célula. Mas essa primeira célula, ela vai trazer o nome de uma pessoa. Nome. E a segunda coluna, né, vai trazer a idade da pessoa. Salvei. Dou um reload na página. Nome e idade. Eu vou dizer aqui que na primeira linha, na segunda linha, aliás, na primeira coluna, o nome da pessoa vai ser João. E ele vai ter a idade 18. Na terceira linha, o nome vai ser Maria, na primeira coluna. E na segunda coluna, a idade vai ser 30. Na linha seguinte, o nome vai ser Marcos. E a idade vai ser 10. Dá um reload. Ó, colocou os nomes. Mas só que eu vou querer alinhar a idade no meio da coluna. Como é que eu faço? Eu venho aqui na célula dela, né, na coluna da idade. E eu vou dizer que ela vai ter o alinhamento, que é a tag align, vai ser center. Aquele conteúdo vai estar no centro da coluna. Salvei, dei um reload, centralizou.
Faltou aqui a idade. Ficou no meio. Veja que você consegue fazendo combinações de várias formas, combinando comandos. Aqui a gente definiu o tamanho, que vai ter 20% da tela. Aqui a gente definiu a cor do background da célula. Aqui a gente definiu o alinhamento que vai ser centralizado, né? E aqui a gente criou já uma paginazinha. A gente poderia também criar um formulário para a pessoa informar esses valores, né? Então a gente poderia fazer da seguinte forma. A gente poderia, antes aqui da tabela, criar um formulário. A gente vai abrir a tag de form. Formulário seria realmente, no sentido literal, um formulário onde vai ser enviada alguma informação. O formulário ele precisa ter um método de envio. A gente precisa definir o método dele. Se ele vai ser um método post ou um get. E também a gente vai definir uma ação para onde ele vai. A gente vai dizer que ele vai ser processado em uma página, por exemplo, em PHP. Vamos lá, está aqui, processa.php. Se a gente salvar aqui e voltar para a página, veja que não mudou nada. Mas a gente pode agora digitar a palavra nome, dar uma quebra de linha e colocar o comando responsável por criar um input, uma caixinha de texto. E vai ser do tipo texto ele vai receber um ID para ele poder ser identificado. Vou chamar aqui de nome. E vai ter um nome. Vou chamar ele também de nome. Salvar. A gente vai voltar aqui para a página. Ó, veja que ele colocou um inputzinho bem aqui, ó. Nome, o input para a pessoa poder digitar o nome. Ó, Francisco. Mas veja que ele criou pequenininho, né? Não ficou tão visível. Aí a gente vai incluir o Bootstrap daqui a pouquinho para a gente ver a diferença que vai ter na exibição desse componente. A gente poderia também ter aqui um botão que seria utilizado para submeter o formulário, ou seja, enviar o formulário para algum canto, que no caso seria para a página processa.php. Aqui eu poderia colocar o nome enviar, né, o label dele, o título que vai aparecer, digamos assim, o rótulo dele. Mas a gente poderia também especificar que ele teria um ID, seria o ID botão. A gente vai salvar. Veja que ele também já apareceu aqui o botão, bem sutil, pequeno, já está ali. E agora a gente vai ver a diferença, né, quando incluir o Bootstrap na página. Para isso a gente vai abrir aqui uma nova guia. E a gente vai colocar aqui no Google instalação do Bootstrap. Né? Você pode baixar o Bootstrap e colocar dentro do seu diretório, você pode fazer a inclusão dele via URL, né? Agora a gente vai incluir o Bootstrap na página. Tem duas maneiras de fazer isso. Você pode baixar os arquivos
de colocar dentro do diretório ou apenas fazer a inclusão da URL na página. E é dessa forma que a gente vai fazer. URL include Bootstrap. Né? Aqui a gente vai entrar na página do Get Bootstrap. O que é o Bootstrap? O Bootstrap ele é um compilado de funções, de complementos que vão facilitar a vida do programador, né? Porque já vai ter muita coisa pronta, você só vai precisar fazer ali a menção àquele componente, né? Aquela classe, né? Por exemplo, a gente pode estilizar um botão, estilizar um input, pode definir o layout de uma página, né? A posição das seções, de uma maneira bem simples. Para isso, para a gente poder incluir, a gente pode fazer o download dos arquivos, como eu falei, ou copiar a URL, que é o que a gente vai fazer agora. A gente copiou já a primeira URL necessária, que é do CSS. A gente vai incluir ela dentro da tag head. A gente vai também fazer a cópia aqui dos arquivos JS necessários. Vou colar, salvei, e agora vamos ver como é que ficou a nossa página. Só pelo fato de ter colocado. Você vê que ele já mudou, né? Já adquiriu uma outra formatação. Aí a gente vai agora mudar aqui o botão de enviar. A gente vai estilizar ele. Por exemplo, a gente pode vir aqui no botão, criar um atributo chamado classe, e a gente vai dizer que ele é um botão. Veja que ele já vai complementando, né? Complementando com as sugestões do Bootstrap. Eu posso dizer que ele é um botão que ele vai ter como é que eu posso dizer? Que ele vai ter a aparência, né, do botão de perigo, botão danger. Salvei. Se eu der um reload, eu vejo que ele ficou na cor vermelha. Se eu botar aqui, à medida que eu for modificando, ele vai modificando o visual. Se eu disser aqui que ele vai ser um botão primário, salvei. Se eu voltar aqui e dar um Ctrl R, ó, já mudou de cor. Se ele vai ter um tipo de botão sucesso, né? Success. Salvei. Ó, ele também já mudou a cor. Um outro ponto também que a gente pode incluir aqui no input, né, na caixinha de texto, a gente vai colocar aqui a tag do class e vai dizer que ele é do tipo form control. Vamos ver agora a diferença que vai ter. Veja como é que ele está. Deu um Ctrl R, ó. Ele ficou maior, se expandiu, né? Porque é um atributo do Bootstrap fazer a parte visual, deixar mais bonito visualmente a aplicação. A gente pode também aqui na tabela, né, estilizar ela. Por exemplo, eu vou tirar aqui a cor da borda e a espessura da borda. Vou tirar também aqui o background da primeira linha. Vou salvar. Vamos ver agora como foi que ficou. Ó, sem formatação nenhuma, né? Sem coluna, sem nada, só o branco. Apesar de que a informação continua lá ainda. Mas eu vou estilizar ela. Eu vou abrir aqui a tag da class e vou dizer que ela vai ser do tipo table stripped. Salvei, dei um reload. Ó, veja que ele já foi zebrando, né? Que a gente chama, né, na programação zebrar quando ela vai mudando as cores aqui, ó. Vai alternando as cores para ficar mais nítido a visualização. Aí eu venho aqui, boto mais uma tag aqui table. Vamos ver agora como foi que ficou. Veja que ele já colocou uma linha divisória, né, entre uma linha e outra. Ele fez aqui uma divisãozinha. E com isso a gente consegue
e ir modificando a estrutura, né, a aparência da tabela. Eu posso dizer também que aqui ela vai ser do tipo table, né, vai ter uma cor de borda mais definida. Ó. Ele já definiu a borda da tabela. Ó. Não sei se você prestou atenção, aí colocou aqui ó, uma borda que não tinha. Ó, vou tirar. Ctrl X. Ó. Removeu, tá vendo? A borda da tabela. Vou colocar de volta aqui. Table border. Ó, deu reload, ó, e colocou a borda novamente. A gente pode ainda colocar mais funções nela. Por exemplo, table over. Vamos ver como é que ela fica. Ctrl R. Ó, na hora que você vai passando o mouse, né, em cada linha, ela vai mudando de cor. E isso a gente consegue ir fazendo as combinações, né, necessárias. Por exemplo, table borderless. Vamos ver como é que ela fica agora. Ó, ela tirou a borda do meio. Aquela bordazinha que tinha aqui. Dividindo uma linha e outra. A gente pode ter ainda mais table danger. Vamos ver como é que ela fica. Ó, ficou toda na cor vermelha. Né? Danger, perigo. Um detalhe aqui do Dreamweaver, se você apertar o Ctrl espaço, ele vai complementar o código. Colocar aqui que a tabela é responsiva. Salvei. Dei um Ctrl R, ó. Ela reduziu. Né? A responsividade na programação é a capacidade da página ela se redimensionar dependendo do tamanho do dispositivo, da tela. Ela vai se expandir ou vai se comprimir dependendo do tamanho da tela. A gente pode ter também aqui, qual é a outra propriedade? Responsivo, a parte responsiva ainda. Vou colocar aqui a wording. Ela vai mudar de cor. Ó, ficou na cor de atenção, amarelo. Ctrl R, voltou aqui, o padrão normal. Um outro detalhe que a gente pode fazer também aqui na nossa página é dizer que todos os elementos do formulário eles também vão estar dentro de uma classe de estilização, né? Classe de estilo. Por exemplo, vai ser tudo na mesma linha, né? Então vai ser form line. Ó, veja que ficou tudo na mesma linha. Né? Com isso a gente consegue ir formatando a nossa página. Né? Então você conseguiu ver a diferença de criar uma página com e sem o Bootstrap. A facilidade que ele tem na capacidade de melhorar a visualização da tela, né? Na beleza, digamos assim, da página. A página fica mais bela, né? Fica mais com a característica mais profissional. Um detalhe que é importante frisar aqui é que o HTML, o CSS e o JavaScript sozinho, eles não conseguem ter acesso ao banco de dados. Você precisa ter a ajuda de uma linguagem de programação que possa fazer isso. Né? E no caso, a gente vai utilizar aqui o PHP. Né? O PHP vai ser a linguagem que vai fazer o intermédio entre o banco de dados e a nossa aplicação. Né? Ele vai ser o responsável por guardar as informações do banco, trazer as informações do banco para a tela, fazer as comparações nas informações, vai estruturar a nossa página, né? E é o que vai dar inteligência de fato à aplicação. Né? Nesse momento a gente está apenas mostrando como criar uma página, né? Para quem está começando no desenvolvimento. Veja que a gente não fez nada de JavaScript ainda, mas já é o pontapé inicial para quem está começando, querendo aprender, né? Para quem já programa na parte desktop, mas não conhece a parte web, essa é a oportunidade para você conseguir aprender, né? E migrar suas aplicações do desktop para a web. Se você gostou, então se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, que é importante para que a gente possa continuar fazendo conteúdos como este.